Luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Iniciamos Espiritismo e Educação. E como estamos em dezembro, às vésperas do Natal, porque hoje é 22 de dezembro, hoje o nosso programa está dedicado a Jesus e o Natal, naturalmente, com a abordagem sempre voltada para a educação e à luz dos princípios espíritas. Já conosco aqui o nosso querido amigo e educador, Ronaldo Gomes. Boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo. Boa noite, Marcos Tavares, todos que estão aí nos assistindo. E Jesus nos inspira mais uma vez no dia de hoje por um tema muito especial. Isso aí. Vamos conversar então sobre Jesus e o Natal. E nós estamos aqui ao vivo, e, portanto, você pode fazer a sua participação, pode enviar a sua mensagem, fazer a sua pergunta, e nós teremos maior prazer em interagir com você nesse tema para conversarmos à luz do Espiritismo sobre Jesus e também sobre o Natal propriamente dito, que existe, na verdade, para comemorar o nascimento de Jesus. Ô, Tavares, você que está aí na técnica, estou vendo aí que o letreiro que está correndo não é o do nosso programa. Então, se você puder aí corrigir, nós vamos agradecer. Mas então, Ronaldo, Jesus e o Natal. Natal e Jesus. Mas o Natal não é do Papai Noel? Não é dos presentes debaixo da árvore de Natal, Ronaldo? Como é que é isso? Pois é, Marcos. Existe todo um lado comercial por conta disso, mas, particularmente, eu não gostaria de entrarmos nisso. Falar sobre um pouquinho, mas focar, de fato, o espírito de Natal que nos pede todo esse processo de renascimento, né? De um renascimento interior, de uma visão do modelo e guia que é Jesus, que os espíritos nos traz, uma reflexão da reforma íntima, o foco no amor e na caridade. Eu penso que é por aí. Porque muitos programas que eu já tenho assistido falam do Natal isso, da história do Natal, mas vamos focar de fato do que tem que representar o Natal. O comércio a gente já sabe, Marcos, que existe. Está aí, ele é feito como um comércio, nada contra. Tendo o espírito de Natal, na troca de presente, mas esse espírito de fato de confraternização,
da solidariedade, um momento que nós passamos o ano todo com tantas violências de vários aspectos, violência contra a mulher, as guerras, as dissensões, enfim, uma politicagem. Neste momento, não é de fato que todos os lares, falamos tanto sobre a família, não é de repensarmos agora, nesse momento, em que todos estão no seio familiar, às vezes está no trabalho, eu passei por isso. Eu passei muitos natais, Marcos, trabalhando. Aí fazíamos a nossa ceia, fazíamos uma prece, enfim. Naquele momento familiar, você está no trabalho, ou na família, de fato, é uma reflexão. Vou repetir. O renascimento interior, nessa visão, o modelo de guia que ele nos representa, a superação do materialismo. Aliás, nós devemos também nos debruçar sobre isso. E o foco no amor e na caridade e nessa reforma íntima. Ou tem mais alguma coisa que simboliza realmente, que traz para nós esse espírito do Natal, do renascimento e do nascimento de Jesus? Eu gostaria de começar por aí. José Ronaldo, nós temos sempre que lembrar que o Natal existe por causa de Jesus. Porque Natal vem de natalício, nascimento. Ou seja, a data do 25 de dezembro, que foi escolhida como sendo a data de nascimento de Jesus. Então, é uma data que simboliza a vinda à Terra do enviado de Deus, do Messias. Por isso ele era chamado, inclusive, de Senhor, de Mestre, e inquirido se ele era o Messias, se ele era aquele que haveria de vir, ele confirmou em mais de uma passagem nas narrativas ali do Evangelho. Então, comemorar o nascimento de Jesus é, na verdade, vivermos com mais solidariedade, né? Nessa confraternização que você bem lembrou. Ou seja, é vibrar no amor. Isso que é o mais importante. Então, se você tem alguma diferença com alguém, é a hora do perdão, da compreensão, do procurar a reconciliação, porque tudo isso faz parte do Evangelho. O Evangelho é a reunião dos ensinos de Jesus. Ora, se nós nos dizemos seguidores de Jesus, se nos dizemos cristãos, aliás, essa palavra cristão, ela vem de Cristo, é Jesus o Cristo, ou simplesmente Jesus Cristo. Mas Cristo significa Redentor, Messias, é isso que significa. Então, derivou o cristianismo, que então é a doutrina de Jesus a partir dos seus ensinos, e aqueles que seguem essa doutrina passaram a ser chamados de cristãos. Bom, então, se eu me digo cristão, eu preciso seguir o Evangelho, os ensinos de Jesus que estão contidos naquelas narrativas que levaram por nome Novo Testamento. Então, nós vamos ter aí o Evangelho de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João. São os quatro evangelhos, né, chamados evangelhos sinóticos. Vamos ter as 14 cartas de Paulo de Tarso, nós vamos ter as 2 cartas de Pedro, nós vamos ter o Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, nós temos também as 2 cartas de João, o Apocalipse, também escrito por João, ainda tem a carta de Tiago. Então, esse conjunto todo forma o Evangelho ou Novo Testamento. Então, nós podemos, sim, nos reunir em família, podemos nos reunir, né, no trabalho profissional, tá, para comemorar o Natal. Podemos ter uma ceia, mesmo que seja assim simples, um lanche. Podemos até fazer uma troca de lembranças, de pequenos presentes. Claro que podemos. Tudo isso é muito bom. Reunir familiares, amigos, colaboradores. Mas o que tem valor realmente é superarmos as mágoas, os remorsos, os ressentimentos, os ódios. É irmos para a compreensão, a tolerância, a paciência, o perdão, porque aí nós estaremos praticando efetivamente o
Evangelho. E eu trouxe aqui, Ronaldo, para a nossa reflexão, eu trouxe aqui o espírito Maria Dolores. Aliás, eu gosto muito de Maria Dolores, uma poetisa maravilhosa do Evangelho. E a Maria Dolores, através do Chico Xavier, esse nosso queridíssimo médium, ela ditou um poema, Exaltação, né, que está no livro Coração e Vida. Ele é muito conhecido, mas vai servir justamente para a nossa reflexão. Porque tem pessoas que, não conhecendo direito o Espiritismo, dizem que nós, espíritas, não teríamos nada a ver com Jesus. Dizem. Mas, na verdade, temos tudo a ver, e a Maria Dolores vai falar justamente isso. Eu vou ler aqui, que é o poema que ela colocou como título, Aviso. Então, a Maria Dolores nos diz o seguinte: está sendo procurado, homem considerado galileu, 33 anos, pele clara e expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece, frequentemente é visto entre grande séquito de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças esfarrapadas. Quase sempre está seguido por 12 pescadores e marginais. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando-se de a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem, e chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face ofereça a outra ao agressor. Ainda não se sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado. Sentenciado à morte, com absoluta aprovação do próprio povo, que o condenou, de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido, recebeu insultos e pedradas, sem reclamar, quando conduzia a cruz às costas. Não se defendeu, quando questionado pela justiça, complicando-se-lhe a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão o lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. Após o 3º dia do sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deves segui-lo para sempre. Então está esse poema belíssimo, Aviso, da nossa Maria Dolores, através do Chico Xavier, mostrando o significado de Jesus e que nós, ao encontrá-lo, e o encontramos justamente quando nos deparamos com as lições do Evangelho, devemos segui-lo para sempre. Que a mensagem traz aí essa reflexão, mas muito mais a memória, a nossa consciência, para a nossa consciência. Onde está escrito a lei de Deus? Em nossas consciências. Então, para que possamos não nos esquecer
do que representa de fato Jesus para nós. E aí cabe uma boa reflexão nessa mensagem, Marcos. E ela vai lá trazendo todo o aspecto. Foi crucificado, sem ter culpa nenhuma, a mensagem de amor até hoje, presente até os dias de hoje. Não tem na história do mundo nenhum que fala sobre alguém que se foi e que marcou tanto como Jesus, há mais de 2000 anos. E levando em consideração que você falou aí dos 4 que escreveram aí o Novo Testamento, muitos foram serem, vamos dizer, publicados, né? A partir de 30, 50 anos depois ainda. Olha que interessante. Eu gostaria que você falasse sobre isso, Marcos, para que todos pudessem compreender como Jesus é tão presente ainda. Que esse espaço de tempo da morte do Cristo, né, do desenlace dele, até de fato vir ter todos os evangelhos, houve um leque aí, olha a importância disso. E que aí vem Lucas, de fato, e Mateus, aí fazendo todo o comentário, apesar que Mateus sim, mas Lucas praticamente ele foi compilando, ele foi um escriba, na verdade, né? Fazendo a notícia sobre a vida de Jesus. E João teve todo o processo com Jesus, com Maria, e ele não fala praticamente sobre isso. E conviveu com Maria. Ele poderia pegar todo o relato, ou não quis, não sei. E aí, Marcos? Essa é uma história, assim, empolgante. Aliás, eu vou mostrar aqui na tela. Eu escrevi este livro aqui, O Evangelho na Visão Espírita, e nesta obra eu conto toda essa história da formação do Evangelho. Resumindo, para tentar resumir, os historiadores já chegaram à conclusão que entre os anos 35 e 36, ou seja, entre 2 a 3 anos depois de Jesus, surgiu o chamado primeiro Evangelho, ou os Ditos do Senhor, que teria sido escrito por Mateus. Mateus foi discípulo direto de Jesus. Esse primeiro evangelho, esses ditos do Senhor, traziam apenas e tão somente uma compilação dos ensinos morais de Jesus. E era isso que vinha sendo copiado e distribuído. O nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, através do Chico Xavier, confirma isso no livro Paulo e Estevão, porque Paulo, quando se dirige a Damasco, na perseguição aos cristãos, e ele tem aquela famosa visão, né, na estrada de Damasco, conversa com Jesus, e ele adentra a Damasco cego, e ele vai ser amparado por Ananias, que era um pregador já cristão. Ananias entrega a Paulo uma cópia dos ditos do Senhor, então escrito por Mateus. Mas não é o Evangelho segundo Mateus que nós conhecemos hoje e que está publicado no Novo Testamento. Era um livro bem mais curto, né, e que trazia só os ensinos morais de Jesus. O primeiro Evangelho mesmo parece ter sido o de Marcos. Marcos ou João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Marcos conviveu com Simão Pedro e também com Maria de Nazaré, e teria compilado justamente, principalmente, as memórias dos dois, além de ter convivido também com Paulo. Mas Paulo de Tarso não conviveu diretamente com Jesus. Então, o Evangelho segundo Marcos teria sido o primeiro. E, justamente, como você colocou, Ronaldo, ali, ele surgiu ali por volta entre o ano 50, 55 até o ano 65. Não existe uma datação exata. Ou seja, o Evangelho segundo Marcos surgiu entre 20 e 25 anos depois da crucificação de Jesus. Na sequência, viria o Evangelho de Lucas. Lembrando que Lucas também não foi discípulo direto de Jesus. Lucas, na verdade, ele vai ser discípulo de Paulo de Tarso, mas ele vai ter convivência com Mateus, com João,
com Pedro e também com Maria de Nazaré. E a partir, então, da compilação dessas memórias, é que ele vai escrever o seu evangelho, que também surgiu mais ou menos ali pelo ano 70, por aí. Aí vem o evangelho de Mateus. Calcula-se que o evangelho de Mateus, como nós o conhecemos, surgiu mais ou menos no ano 80. Mas Mateus já devia estar morto, muito provavelmente. Então, os historiadores acreditam que esse evangelho segundo Mateus, que temos no Novo Testamento, não é aquele ditos do Senhor. O ditos do Senhor, de fato, foi escrito por Mateus. O evangelho segundo Mateus provavelmente foi redigido por discípulos de Mateus. Mas tudo isso são divagações históricas. E, finalmente, lá pelo ano 95, por aí, vai surgir o evangelho segundo João, João Evangelista, esse discípulo direto de Jesus, que já idoso, ele vai, então, colocar no papel as suas memórias. O evangelho segundo João é considerado o evangelho mais espiritual, né, entre esses quatro. Existem outros evangelhos, que são chamados evangelhos apócrifos, e eles levam esse nome porque, oficialmente, não são evangelhos reconhecidos, mas eles estão aí para estudar. A história é essa. No meio disso tem as cartas de Paulo, os Atos dos Apóstolos, porque Lucas conviveu com vários discípulos de Jesus. E ele compilou essa história toda, ou seja, o que acontece depois da crucificação de Jesus. E ele narra muito todo o apostolado de Paulo de Tarso. É graças a Lucas que nós temos toda essa história. Mas isso é história, não é? Você pode estudar, decorar, memorizar e dar aula sobre isso. Mas, Ronaldo, não significa que eu esteja fazendo a minha transformação moral, que eu esteja, de fato, sendo uma pessoa de bem. Esse é o grande ponto do Natal e dos ensinos de Jesus, não é, Ronaldo? Eu forcei um pouco esse breve histórico para percebermos a importância de Jesus, que mesmo com toda essa problemática histórica, a mensagem do Cristo não se perdeu. Olha que interessante. Por quê? Para fazermos uma reflexão, para que possamos entender de uma vez por todas que a humanidade ainda teima no materialismo, num egoísmo descabido. A mensagem do Cristo, dos que os antecederam, mas o marco maior é Cristo, e depois de Cristo, todos que vieram também, dando essa mensagem de amor, de fraternidade, que a humanidade precisa se reencontrar com ela mesma, mas, humanamente falando, que a mensagem do Cristo foi toda essa também. Então, Marcos, o Natal, ele é todo dia, que a mensagem do Cristo ela é diária, ela é para a vida, para a nossa vida toda. É uma reflexão de reforma íntima. Eu gostaria que você tocasse nisso, porque é uma reflexão de reforma íntima, de amor ao próximo e de fraternidade. Para entendermos isso, eu vou dar continuidade um pouquinho aqui à história, porque todo mundo sabe que 3 dias depois da crucificação houve a ressurreição de Jesus. Ou seja, Jesus surge novamente, né, através do perispírito, o corpo espiritual, e interage com os seus discípulos. Tem aquela famosa cena de Tomé, né, que quer tocar Cristo, e toca e realmente vê que era ele. Né? E aí nós vamos ter, porque os discípulos, eles estavam lá na cidade de Jerusalém, mas recolhidos, porque havia um medo, né? Não se sabia o que ia acontecer.
Mas Jesus solicita que eles pregassem o evangelho. E nós vamos ter a famosa cena do Pentecostes, que foi um ato mediúnico coletivo, em que cada discípulo falou de uma língua diferente. Então, romanos, fenícios, persas, gregos, e todo mundo que estava por ali entendeu perfeitamente a mensagem do evangelho. E seguindo a orientação de Jesus, os discípulos então saem de Jerusalém e voltam para Cafarnaum, na Galileia. Ali, Jesus vai reuni-los e os 500 da Galileia. Tudo está amarrado lá no Atos dos Apóstolos. Os 500 da Galileia, ou seja, aqueles outros que já eram seguidores, que já vinham, que já tinham assistido Jesus, as suas pregações. E durante 40 dias, em espírito materializado, Jesus preparou os 500 da Galileia para serem os pregadores da Boa Nova, do Evangelho. E aí, então, coordenados pelos discípulos, pelos 12, Judas Iscariote já tinha sido substituído por Matias, eles, então, começam a se espalhar pela Judéia para pregar o Evangelho. É aí que começa o movimento do cristianismo. E eles tomam a cruz como símbolo, porque era fácil de ser feita, né? Aí, ó. Era rápido, ou então no ar. Pronto, e eles se identificavam. No início, só os fariseus, né, o pessoal do Sinédrio e tal, que se incomodou com eles, no início. Mas vai acontecer o famoso incêndio de Roma, que, na verdade, foi realizado pelo imperador Nero. Tá? Aliás, por falar em Nero, quando Jesus foi crucificado, Nero não era imperador, não. O imperador de Roma era Tibério, tá? Quando Jesus foi crucificado. Mas Nero já havia assumido o poder e, para justificar o incêndio de Roma, ele culpou os cristãos. E é aí que começa a perseguição. Só que os 500 da Galileia, preparados por Jesus, estavam prontos para tudo enfrentar. Porque eles tinham entendido exatamente isso que você colocou, Ronaldo. A necessidade da reforma íntima, da transformação moral, da confiança em Deus e que eles não estariam abandonados por Jesus. E eles já estavam entendendo que a mensagem de Jesus era uma mensagem diferente. Era uma outra doutrina que não se misturava com o judaísmo nem com o paganismo. É por isso que as perseguições que o Império Romano começou, então, a fazer, e foram perseguições horrorosas, terríveis, não conseguiram acabar com o cristianismo. Porque a mensagem de esperança, a mensagem de vida que o Evangelho traz é uma mensagem transformadora. Dizem historiadores da época que quando houve a primeira matança de cristãos lá no Coliseu, na cidade de Roma, que Nero ficou espantado, porque os cristãos entravam na arena sem nenhum desespero, mas orando e cantando louvores a Jesus. E mesmo quando os leões atacaram, os gladiadores entraram, os cristãos não reagiram. E isso fez com que o povo, que lotava lá o Coliseu, ficasse também impressionado com aquilo. Então, na verdade, a matança feita no Coliseu, que foi a primeira, aquela perseguição toda, reforçou a mensagem do Evangelho. E mais gente começou a procurar os discípulos, os apóstolos. Que mensagem é essa? Né? Como pode isso? Né? E começaram a perceber que não podia ser. Os cristãos não podiam ter incendiado Roma. Com essa mensagem do Evangelho, por que eles fariam isso? Isso aí seria contra o Messias, né? Contra o próprio mestre do cristianismo. Bom, aí nós vamos ter muita história pela frente, mas nós vamos compreender, então, com o advento do Espiritismo,
que a grande mensagem do Evangelho é essa, ou seja, a mensagem que nos solicita transformação moral ou reforma íntima, porque aí nós vamos, de fato, crescer espiritualmente. Então, é isso que o Evangelho realmente nos pede. E aí nós vamos perguntar quando nasceu Jesus. Opa, tem aí, ó. Alzenir, agradecer ao Alzenir, todos que estão aí nos... aí também... Tá. Marcos, essa reflexão que nós podemos fazer agora é um chamado. Quando Jesus nasceu para mim? Acho que é uma boa pergunta. Quando Jesus nasceu? Foi em março? Foi em abril? Foi em junho? Não. Quando Jesus nasceu para mim? Seria uma boa reflexão para um tema no lar, uns 10 minutinhos que faz aquela preleção. Quando Jesus nasceu para você? Eu sei quando Jesus nasceu para mim. Apesar das minhas deficiências, das minhas limitações, dos meus erros ainda, mas é uma luta. É a reforma íntima, é isso. Seria, ou é uma pergunta oportuna para o dia de Natal? Muito oportuna, sem nenhuma dúvida, porque vai provocar uma reflexão bastante profunda, né? Lançar a pergunta e deixar que cada um fale por si, porque cada um vai ter a sua história, né? Cada um vai ter o seu momento de encontro com Jesus para ali contar para os outros. Ou poderá dizer que ainda não teve esse encontro, ainda não encontrou, né? Mas que está procurando. E você colocou bem, Ronaldo, apesar das minhas imperfeições. Porque para seguir o Evangelho, nós não precisamos ser santos. Aliás, para ser santo, só seguindo o Evangelho. Não é? Porque é chegar àquele estado de espírito mais perfeito. Não? Então, não. Bem, claro, nós somos cheios de imperfeições, de vícios. Sim. Mas isso não nos impede, mesmo com as nossas falhas, de seguir o Evangelho. Fazer o esforço de seguir o Evangelho. Então, acho que essa pergunta que você lançou realmente vai levar o grupo, né, de familiar, agora, nessa data do Natal, a uma reflexão bastante oportuna. E para vermos, ao ouvirmos as histórias, né, que para encontrar Jesus você não precisa se retirar do mundo, não precisa subir uma montanha para ficar em meditação, nada dessas coisas. Na verdade, o nosso encontro com Jesus é feito no dia a dia. Uma hora você faz uma reflexão com você mesmo, né? Você ouve a sua consciência, uma circunstância, né? Uma situação acontecida, e você tem esse encontro com Jesus. Gostei muito, boa reflexão. Por que eu pergunto isso? Porque nasceu Jesus para aquela que estava com hemorragia já fazia muito tempo, e ela disse que se tocasse apenas na borda, ela iria ficar curada. Naquele momento, Jesus nasceu para ela. Jesus nasceu para Zaqueu, quando sobe a árvore, daquele momento também que ele grita, para o cego de Jericó, para a mulher de Samaria, quando Jesus aparece para ela, né, e faz aquela preleção. Mas Jesus nasceu para Paulo naquele momento, na estrada de Damasco. Por isso que essas reflexões nos fazem pensar. Quando Jesus nasceu de fato? Não importa o ano. Ele nasceu há mais de 2000 anos. Ele é o governador planetário, então Jesus nasceu há muito tempo. Há bilhões de anos, nosso irmão mais velho nos faz refletir o nascimento a cada dia. Ou melhor, esse renascimento a cada dia, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Marcos, essa pergunta ela é importante num dia de Natal. Quando Jesus nasceu? Se ninguém quiser falar, fica a reflexão. E a gente pondera com esses aspectos, como eu disse aqui agora, né? Sobre Zaqueu, sobre a mulher adulta que ia ser, prostituta, que ia ser apedrejada. Naquele momento,
não só para ela, mas para todos aqueles que começaram a jogar pedra no chão. Não vi pecado nenhum em ti. E aí, Marcos? Pois é, você está lembrando cenas, né, do Evangelho que são cenas do cotidiano. Todas essas pessoas encontraram Jesus em situações do dia a dia. Não foram circunstâncias especiais, nada disso. E o nosso encontro com Jesus também vai acontecer dessa mesma maneira, ou aconteceu dessa mesma maneira. Nós espíritas compreendemos muito bem isso. Nós não precisamos de um cerimonial especial, de um batismo, nada dessas coisas para encontrar Jesus e permitir que Jesus esteja conosco. Normalmente é nessas situações. Né? Aconteceu. Você lembrou bem aqui o episódio da mulher adúltera. Ali com Jesus, olho no olho, ela encontrou, então, Jesus. Mas não só ela, você lembrou bem. Aqueles, né, que largaram as pedras. Por que eles largaram as pedras? Porque eles foram impactados profundamente com a colocação de Jesus. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E eles sentiram, né? Quando você sente aquele choque, meu Deus. Eu não posso atirar a pedra. Posso. Eu não posso afirmar que eu não tenho pecado, né? Eu sou tão imperfeito, já fiz tantas coisas aí que é melhor as pessoas nem saberem. Né? Foi um encontro com Jesus. Obviamente, nós temos aquela cena dos 10 leprosos que vão pedir a Jesus a cura, e Jesus cura os 10. Cura os 10, eles saem alegres, aquela coisa toda, e um retorna e vai lá agradecer a Jesus. E aí Jesus olha para ele e diz, mas não eram 10? Onde estão os outros 9? Senhor, sei lá, né? Esse que voltou e veio no agradecimento, esse teve o verdadeiro encontro com Jesus. Os outros 9 receberam a graça divina através de Jesus, a cura, mas não tiveram um encontro verdadeiro com o Mestre, porque eles voltaram para o mundo, pura e simplesmente. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque no momento da emoção, nós podemos até achar que encontrei Jesus, mas não é esse o momento que vai falar isso, é o que vem depois. Será que eu vou me manter realmente firme? Eu vou continuar essa minha luta, me transformando, me melhorando? Tá? E aí, sim, se eu continuar isso, eu terei aí um verdadeiro encontro com Jesus. E aí eu posso contar a história. O meu encontro com Jesus foi quando... Então, essa é uma reflexão profunda que nós temos que fazer, não é, Ronaldo? Porque aí nós passamos para outra pergunta. São perguntas íntimas. Será que a vida que eu levo, eu já realmente já encontrei, ou Jesus já nasceu em mim? Porque Paulo fala, né? Já não sou eu que vivo, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, a vida que eu levo é uma reflexão. É profundo, porque como você falou, Marcos, é individual. Não precisa nem falar. O silêncio, às vezes, fala muito mais. Porque Deus não vê os que estão na frente ali, fazendo as preces, aquelas orações maravilhosas. Não. Nós temos o exemplo também do óbolo da viúva. E Jesus deixa claro, essa não tinha nem o que... Ela deu o que não tinha. Enquanto outros deram pela fartura, pelo supérfluo já que tinha. Então, são reflexões que nós devemos ter, porque Santo Agostinho nos deixou esse legado. Está lá no Evangelho. Fazia, antes de dormir, uma reflexão, uma autorreflexão. Será que eu fiz tudo bem que eu podia? Será que ninguém tem o que falar de mim? Será que... Enfim, os questionamentos que nós não fazemos, mas que poderíamos tomar isso como uma grande lição
para a nossa reforma íntima. Porque a lei de Deus, se ela está em nossas consciências, não cabe muito, depois de 2000 anos, vivenciarmos um mundo que está aí, ainda no ápice do seu egoísmo, com tanta falta de amor. Muita falta de amor. É só isso. Não é nada mais. Não tem nada supernatural que vai fazer o mundo transformar. Não. Só o amor. É simples. Amor. E é tão difícil, Marcos, porque ele só pediu e exemplificou e viveu com amor, por amor, nos doando amor. Olha que interessante. É por isso que ele falou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele mesmo se colocou como exemplo. A pergunta que você lançou, será que a minha vida, né, será que a vida que eu estou vivendo representa, de fato, o meu encontro com Jesus? Naquele momento, dia tal, do mês tal, do ano tal, na circunstância tal, eu encontrei Jesus. Certo. Mas a partir daí, e olhando para o hoje, a sua vida representa esse encontro? Ou seja, aquilo que eu andei fazendo, que estou fazendo, as minhas escolhas, as minhas ações, estão de acordo com os ensinos de Jesus? Eu estou realmente fazendo esse esforço de seguir o Evangelho? Ou não? Então, nós temos que fazer essa reflexão profunda, porque nós sabemos, né, Ronaldo, como Jesus deixou bem claro, tem muito hipócrita no mundo. Né? Você pode bater no peito para dizer que você é cristão, você pode ir lá no centro espírita, na palestra, ou aqui pela internet, né? Falar coisas excelentes, fazer colocações, tem o seu valor, claro que tem, para as pessoas que estão ouvindo e que poderão seguir. Mas, e você? Você está se esforçando em colocar em prática isso que você está falando para os outros? E aí tem aquela história contada pela espiritualidade, né? Do palestrante espírita. Quando ele ia nossa, todo mundo adorava a palavra dele. Né? E lá no centro espírita, que ele realmente colaborava, né? Tinha lá, senhor, que era bem pobrezinho, aquela coisa toda, tal, mas sempre comparecia na reunião pública, ficava lá na dele, tal, ouvia. E o palestrante, né, coitado, né, certo? Né? Bom, esse senhor desencarnou e depois o palestrante desencarnou. Aí o palestrante, de retorno ao mundo espiritual, vem lá um espírito, uma luz intensa, vem ali ao encontro dele. E ele fica todo feliz, né? Deve ser meu anjo da guarda, né? Deve ser. Quando ele fixa o olhar, que ele consegue ver o espírito, ele reconhece. É aquele velhinho lá, aquele senhor que ficava lá, sentadinho, lá na reunião pública, ouvindo, né? E vai, como é que pode? Como é que você pode ter essa luz toda e eu não tenho nada? Aí o espírito, bem tranquilo, sorriu, olha para o palestrante e diz assim, meu irmão, a diferença entre nós é que enquanto você falava, eu fazia. Então nós temos que meditar profundamente sobre isso, porque a chamada reforma íntima é um processo educacional de si mesmo. Você se educando. Então, não basta você dizer que conhece o Evangelho. Não basta você falar de Jesus. É preciso realmente, nos seus atos, nas suas escolhas, você realmente estar vivendo a humildade, a paciência, né, a compreensão, a tolerância, o perdão. E, resumindo tudo isso, né, o amor ao próximo. Porque, como você colocou, Ronaldo, o amor é tudo. O amor resume toda a doutrina de Jesus.
como nos dizem os Espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos que nos perguntar, eu estou amando, né, os outros? Que esforço eu estou fazendo para, de fato, conseguir amar os outros? É uma reflexão que, particularmente, a gente toma, às vezes, certas atitudes que muitos não entendem, até mesmo familiares. Mas eu aprendi isso com Jesus. Às vezes, de longe, a gente ajuda mais do que de perto. Então, não adianta, às vezes, você querer estar perto, querer falar, porque não surte o efeito. E, às vezes, de longe, você está ajudando, não precisa ninguém saber, não precisa se mostrar que está ajudando. Quem faz muito isso com a gente são os nossos mentores, nossos anjos guardiães. Estão o tempo todo ali, só esperando a gente. No momento que nós damos a brecha necessária, eles vêm e a gente até sente, né? Aquela paz, aquela tranquilidade. Mas o tempo todo ele está ali, só esperando que saiamos daquela vibração tanto quanto negativa e possamos elevar nossos pensamentos um pouquinho mais. É essa mensagem que o Espírito de Natal nos deixa no nascimento de Jesus. Então, Jesus nasceu para mim quando? E será que eu estou vivenciando o que o Cristo nos pede, o que ele nos deixou? E o terceiro ponto é, ele não exige nada além do nosso esforço. Nada, não é santidade que ele quer de nós. Esse é o terceiro ponto. Ele só quer que nos transformemos, de fato, com todas as nossas problemáticas. O exemplo está ali nos 12. Nenhum dos 12 que estavam ali eram santinhos. Não, muito pelo contrário. Eu vou dar um exemplo ali, não quero falar de Judas não, porque Judas o pessoal já sabe. Vou falar de Pedro. Pedro, ele pegava a espada mesmo para defender. O que foi? O que é? Quem tá... Não, calma, Pedro. Não, tá, o quê? Tá todo mundo te tocando, senhor? Não. Pedro, calma. Ele já queria... O que é? Tanto que tá lá o exemplo, quando o Judas beija, que o soldado chega, ele pega a espada e... Pedro era assim. Eu gostaria que você colocasse isso, Marcos, porque é a nossa transformação gradativa, mais consciente. Como diz Emmanuel, nós vamos chegar no final das nossas jornadas cheio de cicatrizes, caindo, levantando, mas cônscios das nossas responsabilidades, sem hipocrisia, como você falou, Marcos. Opa, caramba, não devia ter feito isso. Como é que eu vou chegar no Marcos agora? Eu não tenho coragem. Tudo bem, mas você já reconheceu que você está errado. Então, com as suas ações, o Marcos vai começar a ver, opa, o Ronaldo acho que está mudando. Ele não veio falar comigo, tudo bem. É o exemplo do Cristo, os 10, 9 foram embora, tudo bem, Deus. Jesus só quis focar ali para mostrar que aquele voltou e agradeceu. Os outros foi para o mundo. Filho pródigo, né? Foi para o mundo. Mas o que estava com o Senhor era um pouco egoísta. Ele estava... são essas reflexões que nós precisamos ter. Como você colocou do Espírito aí, em relação à sua palestra. Em relação à palestra. Você lembrou bem, Ronaldo, que os 12 discípulos de Jesus eram pessoas comuns. Os 12 eram comuns. Pescadores, Mateus coletor de impostos, Judas era comerciante, pessoas do povo, que viviam o seu dia a dia, ninguém era especial. E durante os 3 anos que eles conviveram com Jesus, eles questionaram, eles duvidaram, eles tiveram medo, tudo isso aconteceu com eles. E Jesus sabia muito bem disso. Aí alguém vai lembrar, não, mas à luz do Espiritismo nós sabemos que, no fundo, eles eram espíritos preparados para essa missão. Sim, claro que eles se prepararam no mundo espiritual, mas ao reencarnarem, eles enfrentaram as situações comuns, cotidianas
da vida. Ó. E Jesus escolheu justamente eles vieram nessas posições, porque o evangelho só poderia atingir os corações e as mentes do povo se viesse do próprio povo. Porque se viesse de cima, por exemplo, dos doutores da lei, não ia atingir o povo. Ó. Por isso, então, eles eram pessoas comuns. Mas, apesar dos pesares, ó, de até duvidarem, né? Como Tomé, né? Eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou se ele aparecer aqui, eu puder tocar nele e ver se ele está lá com a chaga. Aí Jesus aparece, Tomé, pode vir, pode aqui me tocar, pode vir ver. E aí Tomé toca, meu Deus, é Jesus. Então, nós também somos como eles, pessoas comuns, do dia a dia, do cotidiano. Também temos as nossas falhas, de vez em quando nós duvidamos, questionamos, temos medo e vai por aí afora. Mas eles não pararam. Eles confiaram, acreditaram e, pouco a pouco, interiorizaram a mensagem do Evangelho e se fortaleceram nessa mensagem, apesar do mundo. Porque eles lembraram que Jesus disse: eu venci o mundo, vós também podeis vencê-lo, porque vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês têm o potencial divino em vocês. Então, nos espelhando desses 12 discípulos, pessoas comuns, façamos a nossa parte. Tá, vamos escorregar a vez ou outra? Tudo bem, é só levantar e prosseguir, e com a experiência ganha, procurar não cometer o mesmo erro, não se manter nessa imperfeição. E é assim que nós estaremos com Jesus, e Jesus estará conosco. E o Natal está aí, terminando, mas a penúltima, nunca é a última. Então eu faço uma reflexão, como o Marcos acabou de falar aí, e faço as duas. A mensagem do Cristo é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Mas não vos preocupeis, olha que interessante. Eu venci o mundo do egoísmo. Nós precisamos ter força, coragem com Jesus. Tenham fé e acreditem. Sem Ele, se com Ele já é difícil, imaginemos sem Ele. Então, que Jesus nos abençoe. Gratidão, Marcos, por esse ano. Tavares, todos que nos abençoaram com sua presença, com as perguntas. Que Jesus, em seus lares e os seus familiares, também sejam abençoados. Gratidão por tudo, hoje e sempre. Gratidão a você, Ronaldo, ao nosso querido Tavares, que está mantendo aí a nossa web rádio no ar. Tavares, pode falar. Boa noite, meus amigos. Esse livro que você leu, eu gosto muito. E se você tiver com ele aí na mão, dá uma lidinha aí no item 14. Você está com ele aí na mão? Não? Não. Coração em Vida. Você quer ler? Não. Eu não estou com o livro aqui, irmãos. Mas você quer ler? Se eu colocar aqui, dá para você ler? Dá, claro, se você colocar, com certeza. Muito bem. Amor e perdão. E Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia, resplendente. A névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali, unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar, a desfazer-se em pranto e
a desfazer sem pranto. Ela arguía: por quê? Por quê, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria, ele o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se: não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Belíssimo poema da nossa Maria Dolores, que fica, então, como a mensagem final de Espiritismo e Educação, no encerramento deste ano de 2025, neste Natal, para que todos nós possamos estar com Jesus e lembrando que é a aplicação do amor ao próximo que, de fato, nos identifica com ele. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o nosso próximo encontro em mais um Espiritismo e Educação. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.